Bom, pessoal, boa noite. Tá? Mais uma vez é um prazer estarmos juntos numa noite de quarta-feira para falar sobre a enfermagem, entender um pouquinho mais sobre o que é esta profissão, como ela se relaciona com as demais profissões, como ela se comporta num contexto de interdisciplinariedade. E hoje a gente vai trazer um tema bem bacana, tá? Então, só ratificamos, aguardamos aí cerca de 8 minutos os retardatários, aqueles que não chegarem depois da aula, vai ficar disponível lá no AVA, tá? A quem ainda não entrou no AVA, a nossa primeira aula, nossa primeira conversa, basicamente, apresentação da disciplina, explicação do cronograma, tá tudo lá, já foi postado. Igualmente, essa tá, iniciei a gravação dessa aula, ao final dessa aula ela vai ser postada no AVA também, só peço que vocês me deem alguns 24 horas para que eu possa postar e depois replicar lá no AVA para vocês, mas vai ficar disponível conteúdo para quem não conseguir participar, para quem quiser tirar alguma dúvida posteriormente, voltar a algum ponto da aula. Bom, pessoal, essa disciplina, como já tinha pontuado anteriormente, é uma disciplina que depende muito da interação de vocês, do entendimento de vocês, e a ideia é que a gente possa, de alguma forma, ir construindo ao longo da disciplina nesse primeiro período, nesse primeiro módulo, o que é a enfermagem, como ela se comporta, se relaciona, aspectos éticos, históricos, tudo isso que permeia o campo da enfermagem. Tá? Eu trouxe para vocês hoje uma apresentaçãozinha, mas basicamente para guiar a nossa conversa. E aí eu queria que alguém já iniciasse a aula de hoje falando sobre a sua perspectiva de enfermagem, se alguém já tivesse esse delineamento, se alguém já tivesse esse posicionamento, e dizer o que pretende ser quando crescer, né? Fazendo um paralelo, brincadeiras à parte, o que vocês pretendem fazer quando se formarem, assim que vocês terminarem a graduação de vocês, para que campo vocês pretendem seguir? Alguém já tem isso em mente? Vou abrir aos poucos o microfone, vamos tentar ser objetivo, para que mais pessoas tenham a oportunidade de falar. Alguém quer começar? Eu começo. Então vamos lá, Virgilane. Quando eu crescer, eu quero fazer especialização para a parte pediátrica, para a parte infantil. E fazer tudo voltado a isso. Tem neonatal. Legal, vou perguntar isso. Neonatal ou pediatria? Tudo referência assim no neonatal mesmo. Legal, muito legal. Próximo, ou próxima. Boa noite, professor. Boa noite. Eu gosto muito dessas coisas de atendimento em ambulância, primeiros socorros, entendeu? Eu quero mais focar na área da emergência. Eu gosto muito dessas coisas. Mas atendimento pré-hospitalar ou emergência intra-hospitalar? Emergência de hospital ou dentro de alguma ambulância, entendeu? Essas coisas assim são o meu foco. Eu gosto muito de fazer para limpar, né, raspagem de machucados, essas coisas assim, eu gosto bastante. Negócio de adrenalina, entendeu? Entendi. Aí por isso que eu quero fazer... Eu não tenho técnico em enfermagem ainda, mas assim que Deus me permitir e me der tempo, eu vou fazer. Eu acho muito legal. Tá ótimo. Mais alguém? Vamos lá, Ingrid. Diga, Ingrid. Eu quero ser mais na parte de... cardiologista, entendeu? Eu quero mais trabalhar com essa parte, né, do coração. Eu acho muito interessante essa área.
Legal, então enfermagem cardiológica aí, legal. Então, mais voltada para o hospital. Show de bola, a gente vai ver algumas possibilidades aí. Mais alguém? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Eu quero fazer a especialização em nefrologia. Nefrologia, que legal. Área muito legal. Sim. Mais alguém? Os rapazes, Carlos, Caio, Gustavo. Boa noite, professor. Boa noite. Então, eu gosto também da área pré-hospitalar. Pré-hospitalar. Curto esse trabalho com ambulância, com atendimento na rua. Já fiz Legal. curso de socorrista e me interessei mais ainda. Legal. Muito legal. Eu- Mariane ia falar? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Desculpa, eu entrei na aula agora, tô pegando andando ainda. Ótimo, então diz pra gente o que você vai ser quando crescer. Quando que você se formar, o que você vai ser? Vai ser uma enfermeira o quê? Meu sonho mesmo é ser enfermeira da Marinha. Ah, legal. Mas Mas aí eu gosto qual muito área? da área da emergência. Da emergência também? Isso, Legal. emergência. Emergência hospitalar. É meu coração. Então, os colegas que forem entrando depois, colocarem o nome completo, presente, responde pra gente o que vocês vão ser quando crescerem, quando se formarem, para que lado da enfermagem vocês pretendem percorrer. Boa noite, professor. Boa noite, Raquel. Márcia. Márcia? Ah, eu vi aqui a Raquel abrindo o áudio. Márcia também abriu. Pode falar, Márcia. Ah, tá. Bom, dentro da profissão, como eu sempre trabalhei em centro cirúrgico, e mais na área obstétrica, eu quero ser enfermeira obstétrica. Legal, muito legal. Profissão de muitas possibilidades. Na verdade, a área da profissão que tem muitas possibilidades. Raquel levantou a mão. Oi, boa noite. Boa noite. Quando eu crescer, eu quero me especializar mais na área geriátrica, que eu amo trabalhar com idosos, amo me especializar mais ainda em curativos. É essa parte que eu quero me especializar. Muito legal. Então, aí uma área super legal, super necessária, cada vez mais necessária, com uma demanda muito do exterior. Agências vêm do Canadá, da Irlanda, da Alemanha, para buscar enfermeiros que possam tratar de idosos lá fora, do velho continente. Muito legal. Boa noite, professor. Boa noite, Camila. Eu também, na verdade, eu tenho dúvida, né? São 3 opções. Geriatria também, que eu gosto muito, eu sou técnica e trabalho muito na área da home care, então todos os meus pacientes que eu peguei foram idosos. E tenho também vontade na parte de cardiologia e queimadura. Legal. Então, em feridas, né? Ostomias, quem sabe, ostomoterapia. É um negócio legal. Cardiologia também muito legal. Bom, pessoal, alguém pensou alguma possibilidade fora da assistência direta ali ao paciente? Fora assistência que eu digo, fora assistência hospitalar. Boa noite, Thaís. Eu sou um pouquinho tímida para falar. Então, eu penso em depois de concluir a enfermagem, me especializar, né? Eu já dou aulas e pretendo dar aula em faculdade também. Legal, você é muito bem-vindo ao time. Precisamos de professores. É isso aí. Muito legal. E aí, mais alguém fora da assistência e direto ao paciente? Não necessariamente fora da assistência, mas fora do ambiente hospitalar, talvez? Oi, boa noite. Boa noite, Verônica.
É minha primeira aula hoje com você, com o senhor, como é que a gente faz? Fica à vontade. Na quarta-feira passada eu não pude assistir a aula porque eu comuniquei até a Rayane, pedi para poder, se pudesse, como comunicar, porque era aniversário da minha mãe e desde o início do mês passado eu já tinha encomendado um kitzinho de festa para minha coroa. Então, eu dei preferência a ficar com ela nesse momento. Mas assisti sua aula no sábado, tudo direitinho. E eu gostaria, sim, de poder me especializar depois. Eu sou formada em um curso normal que eu fiz de professores há 22 anos atrás, antigo ensino segundo grau, né? E aí, há 2 anos atrás, eu me formei em recursos humanos. Eu gosto muito de área administrativa. Mas vim para a enfermagem por um apoio da minha filha, que está fazendo medicina também na Faculdade de Vassouras, pelo passaporte universitário. Legal. E o desejo é de me especializar depois em neonatal, para quem sabe um dia eu poder estar junto com a minha filha, trabalhando junto com ela. Como a Thaís aí também disse, eu tenho muita vontade de dar aulas, eu gosto muito de falar, de me expressar. Eu acho que seria uma área legal para mim, palestras, essas coisas assim, eu acho que seria interessante também. Legal, então a área de treinamento aí é uma possibilidade, quem sabe aí vários enfermeiros educadores, né? O enfermeiro ou enfermeira de natureza, ele já é uma profissão que exige, né, essa habilidade de comunicação e para a educação. Legal. Márcia levantou a mão. Márcia? Não. Professor, não é em respeito a nada disso que o senhor está falando, não. A Jéssica Calanges pediu que avisasse que ela hoje está de plantão, que não saberia se conseguiria, que o plantão está um pouco agitado, se ela conseguiria entrar para poder assistir a aula. Então, só pediu só para avisar isso aí. Perfeitamente, está registrado. Se você puder só registrar no chat ali para mim, já te agradeço, que fica como justificativa para ela. Eu quero que no chat o nome dela e como presença, o quê? Marcinha, Calazanges. Calazanges, eu só chamo de Jessiquete, não faz diferença, eu só chamo de Jessiquete, fica chato falar de Jessiquete. Você é melhor, Márcia. Só escreve o nome dela ali e aí bota justificativa de ausência, plantão. Tá bom? Ok, obrigada. Bom, minhas queridas e meus queridos, sigamos então. Por que a gente pensa nesse bate-papo? Muito alinhado com a proposta da disciplina de entender todo o contexto da profissão enquanto no ambiente de saúde, com as suas relações, eu gosto de falar também das possibilidades da enfermagem. A gente está muito acostumado a associar o profissional enfermeiro, enfermeira, às questões ali assistenciais, pura e simplesmente, justamente só aos aspectos que são considerados... Calma aí, gente, que a criança surtou já. Um minutinho. Sigamos. Então, a ideia, pessoal, é falar do contexto da enfermagem dentro do nome das possibilidades e como ela vai se inserir dentro do mercado de trabalho. E aí tem muito a ver com essa provocação, essa pergunta que eu coloquei para vocês, relacionado ao ambiente de trabalho, a questões de mercado, a questões de autonomia profissional. Nesse momento que nós estamos vivendo hoje, além da pandemia, desde alguns anos para cá, a gente vem vivendo também uma transformação nos aspectos trabalhistas, tá? O que, de alguma forma, também possibilitou a diversificação do profissional enfermeiro, tá? Abrindo novas possibilidades. Obviamente, algumas delas positivas para quem sabe utilizar, mas negativas para quem não souber se dar muito bem com isso, tá? Então, eu vou fazer aqui uma apresentação, mas justamente para guiar o nosso entendimento da enfermagem como profissão. Lembra de algumas informações que eu vou pontuar aqui, vão ser importantes para a gente contextualizar a disciplina e, posteriormente, falar do nosso portfólio, não se esqueçam, ok? Então, para quem entrou depois, antes de eu projetar aqui a aula, não esqueçam de colocar o nome e o presente. Bom, vamos lá.
Então, vou projetar aqui para vocês, tá? Nossa aulinha aqui de agora. Estão vendo aí? Legal? Dá um okzinho, reação, só para saber se tá tudo certo aí com vocês. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Então, as possibilidades para se trabalhar em enfermagem fora aquilo que a gente já conhece, tá bom, pessoal? Fora aquilo que vocês já conhecem da assistência, do cuidado direto ali, do mercado formal. Que outras possibilidades a enfermagem apresenta para a gente enquanto profissão? Então, uma definição que eu trago para vocês aqui, tá? É que a enfermagem, tá, é a ciência e a arte de assistir o ser humano nas suas necessidades básicas. Então, torná-lo independente dessa assistência através da educação, de recuperar, manter e prover a saúde, contando para isso com a colaboração de outros grupos profissionais. Essa definição de Wanda Guiar da Horta, tá, que é uma teórica muito importante da enfermagem, vocês vão vê-la certamente na disciplina de teoria da enfermagem, é uma definição bem contemporânea, tá? Ela é uma definição bem presente no nosso mundo atual e que reflete o que o enfermeiro tem que fazer. Ou seja, ele tem que assistir ao ser humano das necessidades, desde as necessidades mais básicas até a torná-lo independente. E aí, com a questão da educação, com a questão da recuperação de saúde, da manutenção da saúde e da promoção de saúde. E para isso ele precisa da colaboração de outros grupos profissionais, que é todo a ver com a nossa disciplina. Vai precisar do médico, vai precisar do nutricionista, do fisioterapeuta. Então isso tudo tem uma relação com essa definição. Basicamente aqui, como é que isso se dava antigamente, né? Antigamente, entrando em algum aspecto histórico aqui, a profissão era feita pelas irmãs de caridade, né? Era feita dentro dos conventos, e ali, depois que se passou a fase mística, né, dos cuidados de saúde, e começou a ter uma técnica, estava muito ligado à questão humanística, mas muito ligado também à caridade. Então, por isso estava muito presente dentro das Santa Casas de Misericórdia, estava muito presente ali dentro do contexto das freiras, tá? Isso tudo, acredito que vocês já, se não viram, vão ver lá com a Renata na aula de História, mas esse era o contexto que a enfermagem vivia, tá? Isso é um contexto antigo. E aí, pouco mais de 100 anos para cá, na verdade, beirando 100 anos, isso começou a ter uma transformação mais profissional e fazendo com que a gente chegue onde está até hoje. E aí eu trouxe para vocês uma definição do Google, tá? Botei lá enfermeira no Google e dei um enter procurando saber qual é a definição que qualquer pessoa que busque essa informação de que quer ser enfermeiro, talvez seja uma busca que vocês tenham feito antes de escolher o curso de enfermagem, e qual é a definição que tem lá no Google, tá? Fugindo das definições teóricas, científicas, uma definição do senso comum, se a gente pode dizer. Que o enfermeiro é um profissional de nível superior com competência técnica, científica e humana, responsável pela equipe de enfermagem pela promoção, prevenção e recuperação de saúde dos indivíduos. O enfermeiro é um profissional preparado para atuar em todas as áreas da saúde, assistencial, administrativa e gerencial. Opa! Se a gente for prestar atenção nessa definição, além de trazer algumas etapas que a gente já conhece nas definições científicas, como profissional capaz de intervir cientificamente na recuperação, na autonomia, na promoção da saúde, na recuperação de saúde, tem um pontinho ali no final que ele diz o seguinte, que o enfermeiro é um profissional preparado para atuar em todas as áreas da saúde. E que áreas são essas? A área assistencial, que é largamente conhecida, tá? E aí talvez a gente tenha até uma intimidade maior. A área administrativa, e aí vocês vão ver muitos enfermeiros profissionais, enfermeiros formados, tá? No nível superior, que vão, ao longo da profissão, caminhando para esse lado administrativo. E os enfermeiros coordenadores, supervisores, onde deixa de ter uma carga assistencial direta, prestação de cuidados, para que tenhamos uma visão mais
administrativa de quadros, de composição de escala, de recursos humanos, de formação de times, de preenchimento de protocolos. O enfermeiro também participa muito disso. Isso também está muito presente na vida do enfermeiro. E aí, muitas pessoas, inclusive, não sei se tem algum técnico de enfermagem aqui nessa turma, mas depois de algum tempo, até o próprio desgaste natural da profissão faz com que algumas pessoas busquem essa área por exigir menos da condição física. E além desse aspecto, também tem a possibilidade gerencial. Então, o enfermeiro é um gestor de natureza, ok? Então, toda a formação de vocês, ela vai passar por um aspecto também de gestão, de liderança. O enfermeiro, tá? Ele é um profissional líder por natureza. Então, quem não tem essa habilidade ainda, tem aí o tempo de formação de vocês para desenvolver essa habilidade de formação, que vai ser extremamente importante em várias áreas da enfermagem, seja na área assistencial, comandando a equipe de técnicos, talvez aí um setor, uma coordenação de unidade, até passar muitas vezes por uma coordenação administrativa de um hospital, gerencial, e aí podendo chegar também à gerência de empresas, gerência de negócios próprios. Então, são algumas possibilidades que foram se abrindo no mundo moderno, tá? Há alguns anos atrás, talvez 50, 60, dificilmente vocês veriam um enfermeiro que fosse um gestor, um dono de empresa, alguém que movimentasse um negócio de cuidado, talvez o responsável por uma clínica de vacinação. Hoje, por conta da evolução do mercado, evolução trabalhista, o entendimento melhor da profissão, melhor exploração dessas áreas, isso pode ser melhor visto. E aí, qual o paralelo que eu gostaria de fazer com isso? Isso é uma possibilidade também da profissão enfermagem. Tá? É uma possibilidade que vocês estão vivendo nesse momento. Beleza? E aí, e algumas das coisas que vocês já falaram, tá? Ali no cantinho a foto do enfermeiro educador, a gente tem enfermeiros ali na terapia intensiva, na UTI neonatal, fotinha acima direita. A gente tem enfermeiros na carreira militar, muito bem reconhecidos, aí, mulheres tenente-coronel, que comandam toda uma linha de frente de enfermagem, profissionais gestores reconhecidos em presidência. Recentemente, não sei se vocês viram, mas o secretário de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde era um enfermeiro. Tá? Então, também existe a possibilidade do exercício desses cargos da alta cúpula política, por exemplo. Então, são algumas das possibilidades. Vou fazer uma pequena pausa para a gente falar aqui do futuro. O que vocês enxergam quanto enfermeiro do futuro? Vamos lá, pessoal. Vamos interagir um pouco. Bom, professor, eu acredito que o enfermeiro do futuro tem que lidar assim, com vários instrumentos diferentes, como, por exemplo, na rede particular, já tem muitos materiais que ainda não tem na rede pública. Então, eu acredito que isso já seja o futuro, e daí vai vir mais coisas ainda, entendeu? É o que eu penso, eu acho. Perfeito. Então, o enfermeiro do futuro ele também tem que ter uma habilidade tecnológica, né, ou de atualização ou de adaptação para as tecnologias que vão estar presentes na assistência. O que mais? Talvez um enfermeiro que futuramente vai trazer uma evolução, uma descoberta, algo, né, que possa estar ajudando nas pesquisas de cura de certas doenças ou medicação, enfim. Certamente existem enfermeiros nessas áreas científicas, né, de pesquisadores. Não sei o quanto vocês conseguiram acompanhar a pandemia, mas na Globo News, logo no início da pandemia, uma enfermeira aparecia muito, ela aparecia até no Fantástico, dando orientações para os cuidados durante a pandemia. E era uma enfermeira, doutora, pesquisadora, e ela estava ali, encabeçando ali toda uma comunicação sobre a pandemia que assolou o Brasil logo no início. Alguém pensa em si mesmo
em alguma dessas áreas, administrativa, gerencial? Alguém já se pensou nessas possibilidades? Oi, como eu havia falado, eu gosto muito de área administrativa. Pode ser que eu me interesse muito em ir para essa área também. Então, tem possibilidades, tá? Algumas coisas a gente vai pontuar aqui, por exemplo, e aí talvez vocês levantem a anteninha para uma coisa que seja de interesse. E aí, que mais habilidades enfermeiro do futuro vocês entendem que ele tem que ter? O que vocês pensam? Eu acho, professor, que a gente sempre tem que estar se atualizando, né? Conforme vai descobrindo novas doenças, a forma de tratar cada doença, às vezes um curativo de uma forma diferente, que seja mais fácil da pessoa manusear em casa, entendeu? Essas coisas assim. Certamente, a profissão do enfermeiro, aqueles de vocês que vão se destacar serão aqueles que vão continuar permanecer estudando, tá? Uma vez formados, não pensem que vocês vão parar de estudar, porque se pararem, vão ficar para trás, vão ficar obsoletos. Então, para que o bom profissional se mantenha dentro da área de saúde como um todo, normalmente são pessoas que permanecem estudando. Então, de fato, essa é uma habilidade que o enfermeiro do futuro tem que ter, que é a capacidade de atualização e estudos contínuos. O que mais? Um salário de pelo menos 20 mil. Um salário de 20 mil? Tem salário. Eu digo para você que tem salário de 20 mil para enfermeiros. Mas que tipo de enfermeiro que ganha esse salário de 20 mil? Só se for lá da Fiocruz. Da Fiocruz. Gente, enfermeiro também de marinha, essas coisas assim, ganha muito melhor do que um enfermeiro de um hospital normal, gente. Ou até mesmo uma pessoa que passa mais de um plantão. Teve um professor que falou isso com a gente, que tem um enfermeiro que trabalha uma vez por semana em um hospital. Aí, se trabalha uma vez por semana em um hospital, a pessoa pode trabalhar em 2, 3 hospitais, entendeu? Tudo é da capacidade da pessoa também, né, gente? De querer e ter disponibilização de trabalhar em vários lugares, ou de fazer um concurso público, ou tem N oportunidades para fazer. É só questão de estudar, de empenho. O ruim do concurso público é que sempre começa com um salário tão baixo, até chegar no alto você já está se aposentando. Será? Pô, talvez não. Se vocês forem pesquisar... Olha, vou dar só... Pessoal, só dando uma organizada, depois vou abrir para vocês de novo. De fato, salário é uma coisa que atrai muito, a gente pensa muito, né? E aí, só um ponto para vocês. Ganha-se bem quando trabalha-se pouco e é bem remunerado. Quando você é bem remunerado, mas trabalha-se muito, você não está ganhando bem. Você só está ganhando compatível com a quantidade que você trabalha. Esse é um ponto. Professor? Sim, Márcia. Um enfermeiro gestor e auditor. São enfermeiros bem remunerados. Certamente, são profissionais bem remunerados. E aí eu vou dar um exemplo prático para vocês, tá bom? Hoje, um profissional de enfermagem... Pessoal, vou só pedir para vocês manterem o áudio desligado, tá? Porque alguém está com uma música muito legal, mas que está um pouquinho... Pronto. Então, pessoal, só para alinhar, a questão financeira é importante. Então, ponto 1, ganha-se bem quando trabalha-se pouco e é bem remunerado. Quando você trabalha muito e é bem remunerado, significa que você recebe de acordo com aquilo que você trabalha. Ponto 2, existe boa remuneração para enfermagem? Existe, tá? Vou citar alguns lugares. Rede Sara. A Rede Sara hoje, ela é uma rede nacional, tá? Ela é uma rede que tem incentivos ali, federais para assistência a pessoas portadoras de deficiência. A Rede Sara tem em alguns lugares do país. Então, quando você faz um concurso da Rede Sara, você já entra ganhando cerca de R$13 mil por uma carga horária de 40 horas semanais. Então, essa é uma boa remuneração. As carreiras militares, hoje, você ganha por patente, você não ganha por profissão. Então, hoje, um enfermeiro, assim que entra num concurso e é aprovado, ele ganha como segundo ou primeiro tenente, dependendo
ali de qual carreira militar que ele for seguir, né, de qual força, e aí ele hoje é algo em torno de R$ 8.000, se eu não me engano. Então, é uma possibilidade. Além disso, outros profissionais que são bem remunerados é o enfermeiro do Senado. Periodicamente abre concurso para o Senado Federal. É um salário de R$ 20.000. Além disso, existem outros profissionais que são bem remunerados. E aí, isso tudo, certamente, é uma pergunta para vocês. Será que esses profissionais, o que eles têm de diferencial? É só concurso? Não. Existem profissionais para vocês que eu conheço. Existem enfermeiros que são donos de cursinho. Ele ganha muito mais de R$ 20.000. Essa pessoa que eu tô falando. Existem enfermeiros que são presidentes de cooperativas de enfermagem. Ganham muito mais de R$ 20.000. Existem enfermeiros que têm clínicas e trabalham por conta própria como acupunturista. Ganha mais de R$ 10.000 com um consultório próprio. Professor? Sim. Esses enfermeiros que o senhor falou aí, no caso que tem cooperativa, são os enfermeiros de home care? São, no caso, as cooperativas de home care? São as cooperativas de home care. Ah, tá. Então, essas são algumas possibilidades. Obviamente que com grandes remunerações vem grandes responsabilidades, mas vocês serão preparados para isso. Vocês terão ali o corém para isso. Vai de cada um ter a condição de se desenvolver e poder seguir o seu próprio caminho de acordo com aquilo que achar essencial. Tem colegas de enfermagem, e são muito necessários, que vão ficar na assistência a vida inteira. E aí vão ser remunerados pelo que o mercado remunera. Um exemplo para vocês de boa remuneração é a própria o Copstar, que fica em Copacabana, que só atende celebridades. E assim, não são celebridades pobres, não, são celebridades com muito dinheiro. Consequentemente, o coordenador de enfermagem de uma terapia intensiva ou de uma enfermaria do Copstar, ele ganha mais de R$ 10.000. Então, não é só a questão financeira, tá, pessoal, que eu estou trazendo. Tem muito a ver com o que vocês vislumbram para o futuro. O que esses profissionais que estão nesses cargos, que são bem remunerados, têm que vocês gostariam de ter para exercer esse cargo futuramente. É o pensamento que tem que permear a cabeça de vocês, se vocês quiserem, de alguma forma, estarem presentes nesses cargos. Vou abrir para... Márcia queria falar alguma coisa, eu vou abrir rapidamente para a gente seguir nossa aula. Pode falar, Márcia. Existe também os enfermeiros que agora têm uma porta, graças a Deus, uma porta aberta para estar atuando como secretários de saúde, né, dentro do âmbito de política, né, com graduações que anteriormente só eram dadas para médicos, né, diretores de áreas hospitalares, né, de alguns hospitais, secretários de saúde, enfim, como o senhor falou também do Senado, né? Então, isso aí já é uma abertura bem grande, um reconhecimento da profissão, né? Porque essa coisa de ser só reconhecido no período do Covid está me dando uma tristeza danada. Exatamente. Então, assim, são pessoas que são reconhecidas ao longo do tempo nas suas posições e que marcam suas posições, né? De uma maneira bem firme. E é uma forma para que a gente possa olhar e talvez se inspirar. E aí, a ideia de seguir aqui com a nossa aula é que esse enfermeiro do futuro, na verdade, o enfermeiro de hoje que se destaca é o enfermeiro do futuro de antigamente, de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, que se preparou para que hoje ele pudesse ser aquele enfermeiro. E certamente o enfermeiro do futuro de amanhã é aquele que hoje vai reunir condições de estar nesses cargos de destaque. E aí, com isso, o que a gente pode trazer relacionado a esse enfermeiro do futuro? Bom, esse enfermeiro do futuro, seguindo aqui a nossa... é aquele profissional que sabe o que quer para si. É uma decisão aqui difícil que eu coloquei para vocês, porque certamente vocês têm algumas opções. A opção de vocês passa por o pensamento da remuneração, passa pela opção
da questão do cansaço físico, passa pela questão da afinidade profissional com o tipo de trabalho que querem realizar. Então, passa por muitas coisas. Saber o que quer é extremamente importante. Quando eu tenho a ideia clara do que eu quero e faço aquilo com gosto, eu sou bem remunerado. Então, a remuneração acaba sendo uma consequência disso, né? Essa aula de hoje é interessante a gente trazer o aspecto do dinheiro, que é uma coisa que chama atenção. Como a gente havia até pontuado na semana passada, ninguém aqui vai fazer por amor somente. Ninguém vai trocar as suas horas de trabalho por amor. Vai trocar por uma remuneração. E você é bem remunerado quando você desempenha alguma coisa bem executada. E você só consegue executar bem aquilo que você se prepara, estuda e gosta de fazer. Está travando, professor. Está travando? Beleza, vamos seguir devagar então. Bom, uma das possibilidades aqui então que a gente fala é a do empreendedorismo, tá? Para a enfermagem, que é um diferencial. O que é o empreendedorismo? Empreendedorismo é o saber, né, aquela capacidade de projetar novos negócios ou idealizar transformações que sejam inovadoras em determinados locais de trabalho. Bom, o que o enfermeiro pode fazer? Hoje, pessoal, quem gosta da área de obstetrícia, existem enfermeiras que fazem consultoria para gestantes. Então, tem enfermeiras que só trabalham com isso. Fazem consultoria. Tem enfermeiras obstetras que fazem, de fato, parto natural. Tem empresas do parto humanizado. Então, isso existe, isso está presente. Rodrigo levantou a mão, quer pontuar alguma coisa sobre isso? Não, professor, foi sem querer aqui, não tinha visto. Tá ótimo. Então, seguindo aqui então na questão do empreendedorismo, o profissional que tem essa capacidade de ver aquilo que ele quer fazer de uma forma diferente é extremamente importante. Eu tenho uma colega em Curitiba, que ela se formou no Rio, foi para Curitiba e faz assessoria, tá, a casais que acabaram de ter os seus bebês. Então ela vai à casa dessas pessoas, faz videoconferência e aí dá orientações, faz a educação de como fazer o aleitamento materno, como é que o bebê dorme da melhor forma, como é que fazer determinados registros, entendimentos do perfil da criança. E ela é remunerada, muito bem remunerada por isso. Então são ideias que dentro da atividade de vocês podem ser desenvolvidas. Não necessariamente ficar preso ao modelo do assistencial, do trabalho regular que você já conhece. Tá? Então aqui a gente tá entendendo as diversas possibilidades da profissão enfermagem. Então, essas são algumas, né? Além disso, quais são esses primeiros passos para poder chegar a um ponto de um sucesso profissional ou então entender a enfermagem como um todo? Bom, primeiro entender as limitações, certo? Entender as limitações vai passar por um processo que vocês estão passando nesse momento, que é o processo de... Certo? Então, nesse momento, vocês estão passando pela graduação de enfermagem e vocês vão ter diversas informações que vão ajudar vocês a definirem melhor esse caminho. Então, o processo da graduação é a primeira etapa. Vocês estão engatinhando aí nesse processo enquanto profissionais enfermeiras formadas. Depois disso, o próximo passo, naturalmente, vai passar pelo aprendizado. Muitos de vocês vão se lançar no acerto e no erro, certo? Obviamente, o aprendizado ele vai ficar ali. Com as tentativas, com acertos, com erros, vocês vão encontrar caminhos. E aí estou falando de todo aspecto da enfermagem. De vocês vão descobrir que, dentro da graduação ainda, que a profissão de enfermagem não é para vocês. Que não é aquilo que vocês querem fazer. E aí tudo bem. É um momento de se reencontrar, se redefinir, para que vocês possam seguir naquilo que de fato vocês querem fazer. Então, esse é um momento de muito acerto,
muitos erros e, com certeza, muito aprendizado. Então, isso perpassa por tudo isso o caminho do sucesso. E aí vão vir as oportunidades, tá? As oportunidades, basicamente, elas vão aparecer para todos, tá? Mas vem aquele papo, né, do que é sorte, tá? A sorte é a capacitação com a oportunidade. Essa é a sorte. Se vier uma oportunidade e você não tiver capacidade, você não vai ser o escolhido para aquela ocupação. Se você tiver capacitação, mas não tiver oportunidade, ou não criar oportunidade, você não vai ter aquele sucesso que você almeja. Então, nada mais é do que a sorte que vocês vão buscar, talvez, é a oportunidade que a gente quer, mas a parte de vocês cabe a capacitação, o preparo. Aqueles que querem a geriatria, a obstetrícia, a neonatologia, a pediatria, a emergência, cabe a vocês se preparar para isso. Para que quando a oportunidade vier, ou que vocês tenham condições de criar a oportunidade. E a enfermagem ela tem muitas facetas nesse sentido. Tá? Vocês vão ver pessoas em todos esses ramos aí muito bem-sucedidas. Então, é uma possibilidade, é uma facilidade da profissão ter diversas ramificações. O que faz a diferença entre estar presente ali com sucesso ou não? É criar condições para aproveitar essas oportunidades. E aí, seguindo aqui o nosso papo, depois que a gente tem a oportunidade bem selecionada com a capacidade junto, a gente vai conseguir fazer boas perspectivas. Para mim, as oportunidades surgiram aqui. Vou dar um exemplo vivo. Foi dentro da docência, por mais que eu quisesse, tá? Por mais que eu quisesse na minha vida, talvez buscar outras coisas, as minhas oportunidades sempre foram na área de educação. Então, eu busquei a capacitação para essa parte da educação e aí consegui trabalhar com isso e, de alguma forma, ter algum reconhecimento. E aí, por onde que a gente vai seguir? Vou fazer uma especialização, vou fazer um MBA, vou fazer um mestrado, o que cada uma dessas coisas representa? Ainda é muito cedo para a gente poder definir, tá? Quando eu trago esses questionamentos, não é para que vocês tenham isso agora muito bem definido. Vocês têm até o final da graduação de vocês, lá em 2024, para que vocês possam se definir. Mas não esperem até a última hora para poder avaliar todas as possibilidades. Cada passo que vocês derem, certamente vai abrir uma possibilidade, vai abrir um caminho para a oportunidade de vocês. Então, dentro do contexto da enfermagem, se preparar... Professor, só me tirou uma dúvida. Sim. O que seria MBA? MBA, tá? É um tipo de pós-graduação, tá? É muito relacionada para a área gerencial, tá? Então, é uma pós-graduação. Basicamente, aqui, esse slide, que eu vou até colocar de novo para vocês. Só um minutinho aqui que eu vou... Essas possibilidades aqui são o mestrado, né, a especialização em MBA, são pós-graduações, são aqueles que são opções de segmento depois da graduação. Como o nome próprio já diz, pós-graduação. As pós-graduações, elas podem ser voltadas para o meio acadêmico, tá? Para quem for dar aula, ou podem ser voltadas para o meio assistencial ou administrativo, tá? A especialização, ela é uma formação, uma pós-graduação que está muito voltada para a assistência, aquilo que vocês fazem diretamente aos cuidados. O MBA, ele é uma pós-graduação que está muito voltado para o mundo corporativo, para a parte administrativa. O mestrado, o doutorado, está muito voltado para a academia, muito para as faculdades, para as universidades.
para quem quer ser pesquisador, professor. Então, essas são basicamente as principais diferenças dessas possibilidades. Então, todas elas são possibilidades reais, tá? Mas que dependem muito aí da afinidade de cada um. Deu para entender, basicamente, o que é o MBA? Entendi, sim. Obrigado aí, professor. Tá? E aí, só para elucidar melhor, essa siglazinha do MBA, é uma sigla em inglês que significa Master's Business Administration. Tá? Basicamente, há um tempo atrás, só quem fazia MBA eram os administradores, né? Os diretores, gestores, mas hoje já tem um leque bem amplo para isso. E aí, para que lado vocês vão seguir? Para que lado vocês querem seguir? É uma pergunta que eu vou deixar para vocês refletirem. E aí, quem sabe, um dia a gente volta a conversar sobre isso, vocês tenham um outro tipo de clareza. Bom, ainda nessa linha de raciocínio, a especialização é uma possibilidade real. Boa parte de vocês, boa parte do mundo aí que vocês vão encontrar, tá? Do mundo da enfermagem, está com a especialização em via de se fazer. Acaba a graduação e vai fazer a especialização. Isso está ligado ao quê? Está ligado à vontade que vocês apresentaram, de ter uma área de afinidade, tá? De ser direcionado para algum campo específico. Então, a especialização, nada mais vai trazer mais informações específicas para essa área que vocês têm maior afinidade. Hoje, vocês vão sair como generalistas. Então, teoricamente, vocês vão saber o básico de todas as áreas, o máximo de áreas possível. A especialidade tem por objetivo dar uma especificidade maior para a linha de cuidado de vocês. E aí, alguns de vocês vão escolher especializações, não vão se encontrar em especializações. Alguns de vocês vão fazer especialização depois que estiverem trabalhando, porque vão se identificar com uma determinada área. Então, isso são possibilidades. Além disso, outras possibilidades. Por exemplo, a gente tem a área 1, tá? Que são, como é que é definida aí as áreas de especialização pelo Corém? São divididas aí basicamente em 3 áreas, tá? As áreas de saúde coletiva, saúde da criança e adolescente, saúde do adulto, homem, mulher e idoso. A área 2, que está muito voltada para a gestão, e a área 3, que está voltada para o ensino e pesquisa. Então, basicamente, a área 1 está relacionada para a especialização propriamente dita, a área 2, às vezes, para o MBA, e a área 3, muito mestrado e doutorado. Aí, quem quiser ser professor de universidade, é altamente recomendável que venha buscar depois um mestrado e doutorado, depois com maior ideia do que é. Outras possibilidades aqui que eu vou apresentar para vocês, por exemplo, hoje está muito alta a enfermagem estética, tá? Profissionais de enfermagem que vão trabalhar com estética. Então, abrem um consultório, fazem consulta de enfermagem, fazem procedimentos estéticos que estejam dentro do escopo da profissão, assim como tem profissionais que vão presos por fazerem tipo de procedimento que não são regulamentados, tá? A gente tem aqui à direita, né, a foto à direita, essa é uma máquina de perfusão. Para quem gosta da área cardíaca, né, o perfusionista é um profissional que faz a circulação do sangue do paciente durante uma cirurgia cardíaca. Durante uma cirurgia cardíaca, o sangue não pode estar dentro do coração, não pode passar pelo coração, boa parte das cirurgias. Então, ela passa por uma máquina. E o profissional que fica ali responsável por esse sangue é o profissional perfusionista. Então, é uma possibilidade. Também é um profissional autônomo, ele ganha por cirurgia. Ele ganha, assim como o cirurgião que ganha por cirurgia, que ganha por operação, esse profissional também ganha aí por cirurgia. Enfermeiros aí fazem procedimentos de acupuntura, tem consultório de acupuntura, também é uma possibilidade. Profissionais especialistas em ostomias
profissionais especialistas em estomoterapia, que é o nome da especialização de quem gosta de ferida e cuida da ferida, profissionais voltados para procedimentos hemodinâmicos, tecnológicos. Então, são algumas das possibilidades que eu coloco para vocês que o campo da enfermagem apresenta. Obviamente, tendo muito mais outras, tá? Eu escolhi para vocês aí visualizarem a profissão, tá? Profissão professor. Faço com muito gosto, mas o salário, basicamente, são alguns, só para que a gente possa ter a ideia quais são as possibilidades reais além da assistência. Abrir um pouquinho a mente de vocês para que o enfermeiro ele tem diversas possibilidades, todas elas ele vai ter uma responsabilidade técnica, ele vai ter que saber qual é o grau de dependência dele, até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir, quais são os tipos de procedimento, tá? Não está muito longe, no jornal apareceu uma enfermeira sendo presa porque colocava silicone industrial, fazia aplicação de silicone industrial como procedimento estético. O próprio médico também foi preso por isso. Então, a gente vai tendo ideia de que tipo de profissional, de ramo, de área que eu gostaria de seguir. Só apresentando algumas das possibilidades. Bom, continuando. Qual a escolha de vocês? Vocês estão basicamente no início, então o caminho de vocês são vários, né? Basicamente é vocês decidirem para que lado vão seguir. Como vocês bem falaram, o cuidado com a terceira idade é uma possibilidade muito grande. Muitos colegas meus de formação foram para a Alemanha, por exemplo, que faz anualmente 2 a 3 recrutamentos no Brasil para levar enfermeiros para a Alemanha, tá? Viver lá. O cuidado em home care também é uma grande possibilidade. Consultoria em treinamento, consultório de enfermagem. O COFEM, há pouco tempo, regulamentou os consultórios e clínicas de enfermagem. Ou seja, são algumas das diversas possibilidades que existem dentro do campo da enfermagem. Como isso se relaciona com o mundo, como isso se relaciona com o mercado de trabalho, isso vocês vão entender ao longo do tempo e vão ter maior clareza para que lado seguir conforme forem avançando dentro do curso, certamente, e depois dos anos de profissão formados. E aí, finalizando, um conceito que eu sempre gosto de deixar, que é aquele que o filósofo, né, um dos filósofos da atualidade, que é o professor Mário Sérgio, diz que é o seguinte: faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Basicamente, tudo aquilo que a gente faz bem, muito bem, independente da condição, a gente tem um certo reconhecimento e faz bem. Fazendo bem, a remuneração e reconhecimento vem a rebote. Alguém gostaria de pontuar mais alguma coisa, tirar alguma dúvida? Um de cada vez. Dito isso, então, muito bem dito por vocês, tá? O silêncio representa muita coisa. Finalizamos, então, a nossa segunda aula do seminário, tá? E a nossa proposta vai continuar a ser entender melhor o que é a profissão de enfermagem, a nossa relação com as demais profissões, a relação com o mercado de trabalho, tá? E a gente vai chegar daqui a 2 aulas, a gente vai voltar a falar de portfólio. Sugiro que vocês já iniciem esse tipo de pesquisa para facilitar os trabalhos. E aqueles que ainda não deram presença, não esqueçam, sinalizem a presença com o nome completo escrevendo presente, tá? E essa aula vai estar disponível no AVA de vocês para que vocês possam recordar. Beleza?
Fico à disposição. Muito boa noite, muito obrigado. Tá? E aí vocês têm um tempinho até a próxima aula. Até. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.